Graça e paz, amados irmãos, ouvintes aqui do canal. Você que não é inscrito ainda, já se inscreva, acione o sininho para sempre que cair uma postagem nova, você seja avisado. E assim você deixa o seu like e nos ajuda a divulgar a este vídeo. Amém? Que a graça do Senhor alcance você e a sua família. Aqui quem vos saúda é o seu irmão em Cristo, Pastor Devaí da Silva, com muito prazer que venho aqui anunciar a você algo do Senhor. Mas antes de lermos a palavra de Deus, oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento, Senhor, ó Pai, rendo graças a Ti porque o Senhor é fiel. Meu Deus, mesmo nós sendo tão falhos, fracos e pecadores, o Senhor ainda é fiel. Meu Deus, nesta noite, Senhor, eu peço ao Senhor, ó Pai, glorifica o Teu nome. Alcança esta pessoa, Senhor, aonde é que ela estiver ouvindo. Eu não sei se ela vai ouvir agora, nesse momento, ou se vai ser daqui uns tempos, ó Pai. Mas que esse vídeo, aonde é que ele for ouvido ou assistido, que alcance, Senhor, o coração desta pessoa. Que esta oração, meu Deus, ó Pai, possa, meu Deus, permear, Senhor, ó Pai, a benfeitoria, que é a glória do Teu santo nome. Meu Deus, se houver, meu Deus, alguém enfermo, ó Deus, ouvindo, Senhor, esta oração, pela misericórdia do Senhor, toca, Senhor, e faz um milagre acontecer, para que a nossa fé seja aumentada em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu te peço, dá-nos, ó Deus, graças, Senhor, para entender a Tua palavra, para entender a Tua vontade, para entender, Senhor, o Teu querer. Meu Deus, que nessa noite o Senhor possa falar comigo, assim como o Senhor vai falar, meu Deus, com esta pessoa que vai ouvir esse vídeo, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Pega na sua mão a sua Bíblia, Mateus capítulo de número 13, versículo de número 24. Nos diz assim a palavra do Senhor: e propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu, frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeastes tu no teu campo a boa semente? Por que tens então o joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os seus servos lhes disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse: não, para que, não colhendo o joio, arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos. E na ceifa, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai-o em molhos, para queimar, e o trigo ajuntai no meu celeiro. Nós vemos aqui Jesus fazendo uma parábola, ou transcrevendo uma parábola. A Bíblia vai dizer que Jesus pregava por meio de parábolas, como diz Isaías, que ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, escutando escutareis, mas não compreendereis com o coração, para que se converta. E por isso Jesus ele pregava por parábolas, porque nem a todos era lhe dado entender, nem a todos era dado compreender daquilo que ele estava dizendo. Mas eu quero que você entenda nessa noite que Jesus, por intermédio do Evangelho, da pregação do Evangelho, ele alcançou a minha vida. Ele alcançou muitos quantos que pregam a palavra, que servem ao Senhor,
E ele, através do evangelho, através da pregação da palavra, ele tem poder para alcançar você, alcançar a tua família. Meu irmão, eu vejo aqui Jesus trazendo uma parábola muito simples. E a simplicidade é notória de algo tão importante, de extrema importância, que o meu coração cintila, dá vontade de pular e saltar pela revelação a qual tem descrita dentro desta parábola. A Bíblia diz que o homem, ele semeia no seu campo. Ele vai lá preparar o terreno, ele semeia a boa semente. Os seus servos, ao terminar de semear, vão descansar. A Bíblia diz que o inimigo, durante a noite, durante o período que eles estão descansando, ele vai entrar e semear ali a semente chamada joio. A Bíblia diz, louvado é o nome do Senhor, que o tempo passa, a semente cresce, começa então a se frutificar. Só que quando os frutos aparecem, eles conseguem perceber uma diferença. Existem duas espécies de sementes aqui. E aí então o servo vai ao seu senhor. Senhor, não plantastes tu a boa semente no seu campo? Por que então o joio no meio do trigo? O Senhor logo lhe responde, olha, foi um inimigo que veio e semeou o joio no meio do trigo. Senhor, então o Senhor quer que nós arranquemos o joio para que cresça somente o trigo? Não arranqueis, porque senão você pode arrancar também o trigo junto com o joio. Entenda isso, porque quando, por ocasião aqui dos homens que trabalhavam para aquele senhor, percebem ali algo que poderia atrapalhar a sua produção, que poderia, aleluias, lá no futuro, atrapalhar a prosperidade da sua plantação, eles logo querem remover, eles logo querem retirar. E eu entendo que na minha vida, na sua vida, na vida de quem serve ao Senhor, muito se tem isso, porque muitos de nós queremos arrancar da presença de Deus aqueles que nós achamos que não é o trigo, aquele que nós achamos que é o joio, ou aquele que demonstra ser o joio. Muitos de nós queremos arrancar do nosso meio, mas a Bíblia vai dizer que Jesus nos instrui de como conviver com o joio no campo. Pregador, o que é isso então? Eu te digo mais. A Bíblia diz que os discípulos, eles vão perguntar para o dono do campo. E o dono do campo diz algo. Olha, vamos fazer o seguinte. Vamos deixar crescer. E no momento certo, eu mando arrancar o joio, colher em molhos e queimar. No momento da ceifa, quando os meus ceifeiros entrar para colher os frutos, primeiro eu arrancarei o joio, lançarei no fogo, e em seguida eu arrancarei o trigo e recolherei no meu celeiro. A Bíblia diz que, por hora, eles param de perguntar. Por hora, o povo que está ouvindo a parábola vai embora. E então, em particular, os seus discípulos chegam, mestre, nós não compreendemos a parábola do joio. Tem como o Senhor nos explicar? E ele disse, olha, o campo, meu irmão, preste bastante atenção nisso aqui, porque eu vejo hoje muitos dentro da igreja de Cristo vivendo algo que não é bíblico, falando algo que não é bíblico. Olha só, ele diz, ei, a parábola é a seguinte, o campo é o mundo. Pastor, não é a igreja não? Não é a igreja. Ah, pastor, mas na igreja tem joio. Não, o campo não é a igreja. O campo é o mundo.
Que isso, pastor? Por que tu está dizendo isso? Eu estou te dizendo o que está na Bíblia. Porque muitos de nós olhamos para a igreja e vemos fofoca, disse-me-disse, calúnias, e achamos que é o joio no meio da igreja. Entenda isso. A igreja não é aquele templo a qual você entra para cultuar. Não. A igreja sou eu. A igreja é você. Então, vamos separar algo aqui para que nós possamos compreender isso. O que seria o campo? O campo é o mundo. O mundo é o campo. Quem me entendeu vai dando glória para esse Deus aí. A Bíblia diz que o homem que semeia a boa semente é o filho do homem. É maravilhoso, porque o próprio Jesus é quem semeia a boa semente. É o próprio Jesus quem vem plantar no terreno. É o próprio Jesus quem vem cultivar o mundo, meu irmão. Não sou eu, não. É o próprio Jesus a qual vem lançar ao mundo a boa semente, meu irmão. A Bíblia vai dizer que o maligno é o diabo. O inimigo é o diabo. O que lança a semente conhecida como joio é o diabo. A semente conhecida como joio é os filhos do maligno, ou seja, os filhos do diabo. Aqueles que entram com contenda, aqueles que entram com fofoca, aqueles que entram com calúnia, aqueles que não levam uma vida segundo a palavra de Deus, é os filhos do maligno. Aqueles que não cumprem a vontade do Senhor segundo a palavra são os filhos do maligno. Irmãos, eu quero que você entenda comigo. A Bíblia vai dizer que o filho do homem é o homem quem semeia a boa semente. O campo é o mundo. Os filhos do maligno é o trigo, é o joio. O joio é os filhos do maligno. O trigo é os filhos do homem. Imagina comigo. O trigo é a semente que o homem lança. O trigo é os filhos do reino. Imagina comigo o que é isso. Agora, entenda aonde é que está a igreja. Meu irmão, o mundo é o campo. Quem é a igreja do campo? A igreja no campo chamado mundo é é você. Ei, meu irmão, você conseguiu captar agora? A igreja num campo conhecido como mundo sou eu. É você que me escuta. Você que serve ao Senhor com sinceridade. Você que é fiel a esta palavra. Você que não se desvia do caminho. Você é a boa semente. A Bíblia vai dizer que o inimigo que lança semente é o diabo. Aí a Bíblia também vai dizer que os ceifeiros são os anjos de Deus. Eu não vou entrar muito nisso não, mas eu quero que você entenda. A Bíblia diz que no dia do juízo final, Deus dará ordem aos seus anjos para que recolha os seus ungidos. Só que antes disso, ele dará ordem aos anjos para tirar todo aquele que é joio, ou então vai separar. Lá em Apocalipse está descrito assim: ele vai separar os bodes à esquerda. Ele vai separar os bodes à esquerda e as ovelhas à direita. Entenda comigo isso. E quando ele fizer essa separação, os bodes para a esquerda e ovelhas para a direita, você vai compreender o seguinte. Olha só. Ele vem, os anjos que são ceifeiros vão pegar primeiro o joio, vão separar o joio do trigo. O joio eles vão lançar na fornalha. O trigo eles vão recolher no celeiro. Imagina comigo agora, meu irmão, o dia do juízo. Os anjos descem no mundo que é o campo.
Os anjos no mundo que é o campo, eles vão recolher o joio, que é aqueles que não confessaram Jesus como o único suficiente Salvador da sua alma. É aqueles que não ouviram, que não viveram, que não anunciaram, que não levam uma vida de testemunho diante da palavra de Deus. Eles vão ser recolhidos. Vou ir um pouquinho mais longe. Aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida. Eles vão ser recolhidos, atados em molhos e lançados no lago de fogo. Ei, meus irmãos, é muito sério isso. A Bíblia diz que serão lançados no lago de fogo, onde há dor, ranger de dente. Mas a Bíblia vai dizer também, meu irmão, que depois disso, eles vão recolher o trigo. Oh, lamante, oh, decoramandarasai. Eu amo este Deus, sabe por quê, meus irmãos? Porque eles vão vir recolher a igreja no meio do mundo. Oh, Deus. E a igreja no meio do mundo vai ser retirada como um trigo. Vai ser recolhida e colocada no celeiro. Meu Pai. Meu Deus, me dá graça. Porque, olha só, que se eu for dizer de celeiro, eu poderia dizer o paraíso. Seria o celeiro do Senhor. Porque nós vamos ser retirados do mundo e levados para o paraíso, para o celeiro, para o encontro do Pai, para o encontro com o Filho nas nuvens. Entendeu agora a diferença? A igreja é o trigo. A igreja é a boa semente. A igreja, ela é a boa semente. O campo é o mundo. Não seja você o joio, meu irmão. Não seja o joio. Quanto tempo você já caminhou sendo joio? Quanto tempo? Mas hoje Jesus te dá uma oportunidade de ser verdadeiramente transformado. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que ele vai lançar o joio na fornalha, ele vai pegar o trigo, recolher no celeiro, e então resplandecerão os escolhidos. Resplandecerão os justos. Resplandecerão a boa semente. E então serão um reino e estarão no reino com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo de Deus. Mateus capítulo 13, versículo 43, ele vai dizer: então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Quem tem ouvidos, ouça. Ei, meu irmão, escute. Chega de viver essa vida de mesmice. Chega de viver uma vida que não agrada ao Senhor. Jesus te ama, Ele quer cuidar de você. Jesus quer mudar a tua história, Jesus quer mudar a tua vida. Ele quer mudar o cativeiro ao qual você está vivendo. Mas é necessário que você adentre a este campo e seja trigo e não joio. É necessário que você adentre a este campo, que é o mundo, e seja diferente no meio do joio. Repare que nasceram juntos, foram semeados quase que na mesma época, nasceram juntos, cresceram juntos, foram colhidos quase que juntos, mas quando começou a frutificar, viu-se a diferença. Viu-se a diferença.
quando começou a frutificar, viu-se a diferença. E eu encerro dizendo: pelo fruto conhecereis a árvore. João Batista está dizendo: eis que está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore que não der bom fruto, o Senhor corta e lança ela no fogo. Mas a que dá bom fruto, o Senhor poda, para que dê mais e mais e mais. Seja instruído pela palavra do Senhor. Que o Espírito Santo possa te alcançar aonde você estiver. Ah, pregador, eu não aceitei a Jesus, quero confessar a Ele nesse momento. Levante a sua mão aí. Eu vou orar por você. Você repete comigo assim: meu Deus, nesse dia de hoje, eu confesso o Senhor Jesus como único, suficiente, Salvador da minha alma. Meu Deus, escreve o meu nome no livro da vida e me dá força para ser trigo até a ceifa do Senhor. Em nome